Como vem passado a semana? Estão estudando? Sim, né? Estão acompanhando as aulas, muito bem. Estou vendo isso através dos exercícios. Mas hoje nós vamos continuar falando sobre o quê? Sobre energia. Mas, professor, eu pensei que esse assunto já tivesse terminado. Não, ele é longo. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre as fontes de energia. Mas nós vamos diferenciar o que é uma e o que é outra, porque vocês já conhecem. Na aula anterior nós falamos sobre o quê? E agora, será que eu estudei a aula anterior? Sim, nós falamos aí sobre o quê? Sobre os combustíveis fósseis. E foi dito que eles são o quê? Ele é renovável? Ou ele é não renovável? E agora? O que nós vimos? Que os combustíveis fósseis, eles são encontrados aonde? Na natureza. E podem o quê? Se esgotar. Então, eles são classificados como não renovável. Não foi isso que nós vimos na aula anterior? Foi muito bem. Parabéns para vocês. Mas nós precisamos entender que as fontes de energia, elas podem ser classificadas dessas duas formas, a renovável e a não renovável. E o objetivo da aula de hoje é vocês conhecerem onde está classificado cada uma delas. Não é para vocês se aprofundarem no assunto, não, mas é para vocês entenderem que existe essa divisão, tá certo? Mas o que seria uma fonte de energia? O que seria? Nada mais é que matéria-prima retirada da onde? Da natureza. Então, o homem retira da natureza aquela matéria para ser utilizada como fonte de energia. Conseguiram compreender? Muito bem. Agora vamos entender aqui as renováveis. Quais são? Bem, se é renovável, ela não pode o quê? Se esgotar. Ela está todo o tempo ali em renovação. Vamos entender começando aí, por exemplo, com a solar. A solar? Como assim a solar? Vocês já viram aqueles desenhos mostrando os painéis solares em cima de uma casa? No telhado? Como isso funciona? Aquela tela, aquele painel, ele consegue absorver a energia, o calor do sol, aquela radiação, e ele armazena energia ali para suprir a necessidade daquela casa, daquela empresa, tá? É uma energia obtida do sol, a energia solar. É considerada energia limpa, que está dentro aqui das renováveis, tá? Qual seria a outra utilizada? A eólica. Nós temos até um desenho aqui representando a eólica. Ou esse ventilador gigante, não é? É ventilador? Não. O nome é aerogerador. Esse aerogerador, ele funciona através da força dos ventos. É em qualquer lugar que ele deve ser colocado? Não, também. Ele precisa de uma área muito aberta, ampla, para que receba muito vento, por exemplo, utilizado nos litorais, nas regiões que recebem uma grande quantidade de vento, que não tem aquela barreira, tá? Então, um aerogerador desse, por exemplo, ele consegue atender ou gerar energia para pelo menos 9.000 pessoas. É pouco? Não. É muita gente, não é? Então, vocês observaram aí que nós temos já duas fontes renováveis. A solar e a eólica. E qual seria a outra? As hidrelétricas. As hidrelétricas eu já ouvi falar, acho que a senhora já citou pra gente em alguma aula. Sim, nós já falamos sobre elas também. As hidrelétricas, elas funcionam a partir de que essas usinas?
A partir das forças ou da força da água. O rio ele é represado, não é isso? Aí quando as comportas são liberadas para esvaziamento daquela água represada, faz com que as turbinas funcionem gerando energia. Não foi isso? Mas como nós vamos entender melhor esse esquema? Assistam o vídeo que vai passar aí a seguir. Depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas. Então, conseguiram acompanhar o vídeo? Vocês viram como funciona a hidrelétrica? Então, nós observamos aí outra fonte renovável, a força das águas, que é utilizada através das hidrelétricas, gerando assim o quê? Energia para levar, trazer para minha casa, para a sua casa, por exemplo. Não é isso? Então, essas fontes são consideradas fontes limpas, que não vão causar poluentes ao ambiente, tá certo? Ao ar. Qual seria a outra fonte? Dá uma olhadinha aí no livro de vocês, está faltando uma. Qual seria? Essa mesmo, a biomassa. E como ela é utilizada? A biomassa é simplesmente os restos ou lixos. Mas por que o lixo é utilizado? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo? A reutilização de determinados materiais, gerando assim o que? Produção de combustível, não é? Só que essas biomassas nós vamos estudar bem detalhadamente sobre elas. Hoje a professora vai só citar. E na próxima aula vocês vão entender sobre essas biomassas, tá bom? Então, nós vimos aí a classificação, quem está dentro do grupo das energias ali renováveis, que o homem utiliza a natureza, mas ela não vai simplesmente se esgotar, ela pode se renovar, não é isso? Tá certo. Que bom que vocês entenderam. Agora, vamos compreender um pouquinho sobre o não renovável. Só que o não renovável nós já estudamos. O que nós estudamos na aula passada? Combustíveis fósseis. A professora falou sobre todos eles, explicou quem é quem, não foi isso? Mas, para simplesmente vocês conseguirem acompanhar, quem está dentro aí dos combustíveis fósseis? O petróleo, o gás natural, o que mais? Tá faltando o carvão mineral. Então, eles estão dentro aí do grupo dos combustíveis fósseis, tá? Então, o que nós observamos? Que o não renovável é aquele material, aquela matéria-prima retirada da natureza, mas que pode o quê? Se esgotar. Então, foi simplesmente uma fonte encontrada pelo homem, um material que está em processo de decomposição há muito tempo, há milhares de anos, e que simplesmente o homem achou e encontrou maneira de fazer energia ou outro material, né, de gerar energia, e simplesmente aquilo pode acabar. Se ele só retirar e não dá tempo de renovar. Não é isso? Então, nós vimos aí a classificação do não renovável. Mas está faltando um. Quem é que está faltando? Dá uma olhadinha no livro de vocês. Está faltando um aí que classifica aqui dentro do não renovável. Além dos combustíveis fósseis. Quem? A energia nuclear. Isso, a energia nuclear. Como ela é utilizada? Através de elementos químicos, reações químicas. Isso, ela é utilizada ali o urânio. É um elemento perigoso. Por quê?
Apesar da energia nuclear ser utilizada bastante hoje em dia, mas ela oferece os riscos à saúde. Por quê? Se aquela empresa não utilizar de recursos para descartar o lixo, esses lixos químicos tóxicos, pode causar o quê? Poluição do solo. Pode causar doença, trazer doença à pessoa que está tratando, descartando aquele lixo e até às pessoas que vivem na região, tá? Então, nós vimos aí que existe uma outra fonte não renovável, que é a da usina nuclear, que é utilizado o quê? O urânio, tá certo? Então, foi isso que nós vimos nessas duas classificações. Peguem o livro de vocês. Eu já peguei aqui o meu. Lá no exercício, na página 37, tá fazendo uma pergunta. Olha só, na primeira coluna, questão 1. Explique a classificação das fontes de energia de acordo com o que foi estudado. Quem é o renovável aí? Hein? Quem são? Eu não ouvi. São fontes que não se esgotam, né? E que podem ser renovadas. E o que seria a não renovável? Pense aí rapidinho, o que a professora acabou de falar? Que são fontes encontradas e que podem ser limitadas. Ou seja, elas podem se esgotar. Não tá fácil o exercício? Então, façam direitinho os exercícios que a professora vai cobrar, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!